Comigo também está tudo ótimo. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa aula de adequação pedagógica de matemática do 3º ano. É muito bom estar aqui com vocês novamente, né? Vocês lembram de mim? Quem eu sou? Eu sou a professora Emanuele, né? E como nós já estamos há muito tempo juntos, vocês podem ficar à vontade e me chamar de Manu, tá bom? Agora, um importante recado do nosso colega, olha lá. É importante lembrar da higienização das mãos. Você tem lavado as suas mãos com água e sabão, higienizando com álcool em gel? Também a máscara está sendo nossa amiga, né? E não podemos esquecer também de utilizar a máscara quando precisarmos sair de casa, né? Eu, enquanto estava vindo até aqui, estava de máscara. E agora já tirei a máscara para poder conversar com vocês hoje nessa aula, né? Muito bem. Então, antes de tudo, agora que nós já vimos como higienizar as mãos, né? Nós temos então que observar a nossa rotina. Acompanhem lá comigo. Nós vamos separar os materiais. Vamos ter o momento do relembrando, onde vamos relembrar o que já aprendemos. Teremos o nosso registro. Aprenderemos hoje sobre o dobro. O que será que é o dobro? Também teremos algumas atividades, um jogo e alguns desafios. Essa será a nossa rotina de hoje. Tem bastante coisa para a gente cumprir, hein? Então, vamos para os materiais que vamos utilizar hoje. Você vai separar um caderno que já está fazendo registro ou uma folha, o lápis de escrever, o lápis de cor, uma borracha, para que se for preciso você possa apagar, e alguns palitos de picolé, ou tampinhas, ou um material que esteja em grande quantidade para você utilizar na nossa aula. Eu vou dar um tempo para você separar todos esses materiais, lavar as mãos quem ainda não lavou e higienizá-las com o álcool em gel e eu já retorno. Você conseguiu separar todos os seus materiais? Deixe eles aí ao lado, que quando for preciso, você pode pegar e utilizar, ok? Então agora vamos para outro passo da nossa rotina, que é o momento do relembrando, né? Então vamos relembrar um pouquinho do que nós já aprendemos? Olha lá!
Na aula passada, nós vimos sobre os números ordinais, que seriam os números que nós utilizamos para mostrar algo que tem uma ordem, que está em alguma posição, né? E ficou então esta atividade para vocês. Ana mora em um prédio com 3 andares. Em qual andar ela mora? Olha lá, então eu deixei para vocês a imagem do prédio. Se vocês preferissem, né, vocês poderiam desenhar o prédio também. E eu já deixei aqui para vocês mostrando como é que nós observamos os andares, né, nos prédios. Então, o andar, ele sempre inicia de baixo para cima, né? Para saber em qual andar a Ana mora, nós olhamos lá, então, olha lá a janelinha, a Ana tá lá na janela olhando vocês. E então identificamos já aqui cada andar. Então, nós temos o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar do prédio da Ana. Olhando, observando bem essa imagem, em qual andar a Ana mora? Olha lá. Então, a Ana mora no terceiro andar. Muito bem. Eu acho que vocês conseguiram resolver essa atividade com tranquilidade, né? Porque aqui já estavam identificados os andares, né? Era só observar certinho ali e você ia conseguir identificar o andar que ela mora. Então, agora que nós já resolvemos a atividade, chegou ao momento de você pegar o seu caderno ou uma folha e fazer o registro da aula de hoje. Você vai escrever lá na primeira linha, data, colocar o dia, o mês e o ano, vai pular uma linha e vai escrever matemática. Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro e eu já retorno. Muito bem, você conseguiu registrar esse cabeçalho para a aula de hoje? Então agora, tudo que você sentir necessidade de registrar, você pode escrever lá no seu caderno para quando precisar revisar esse conteúdo, você já tem tudo anotado. A nossa aula de hoje, o conteúdo da nossa aula de hoje, foi utilizado o poema Pirata, do livro Ciranda do ABC, de Phyllis Haley. O que será que significa o dobro? Esse é o nosso conteúdo, né? O dobro. O que será que significa o dobro? Vocês já ouviram falar nisso? O dobro é quando nós colocamos 2 vezes uma quantidade. Então, olha lá, este é o número 2 e nós vamos sempre utilizar, então, o
o sinal de multiplicação, representado aqui pelo x, né? Esse é o sinal de multiplicação. Então, quando vocês ouvirem que precisa alguma quantidade, colocar o dobro dela, né? Vocês vão, então, sempre multiplicar por 2, tá bom? Vamos olhar uns exemplos aí mais pra frente. E, antes disso, vamos ver um poema que eu trouxe para vocês. Dobro. 2 é dobro de 1. Dobro é a mesma coisa que 2 vezes. Dobro de 2, 4. Dobro de 3, 6. Tudo tem um dobro. Depende do freguês. É a nossa vez. Então, agora é a nossa vez, como vocês viram neste poema, né? Olha lá, então, chegou a nossa vez de ajudar o nosso coleguinha Léo. Ele trouxe um problema aqui para nós. Como faço para saber o dobro de 2 pacotes de pipoca? Qual seria, então, o dobro de 2 pacotes de pipoca? Eu trouxe aqui para vocês os 2 pacotes de pipoca do Léo. Então, o Léo tem 2 pacotes de pipoca. Ele quer saber qual é o dobro dessa quantidade. Então, nós sabemos que para encontrar o dobro, precisamos sempre multiplicar por 2. Então, nós vamos colocar 2 vezes esta quantidade, ok? Então, se eu tenho uma vez aqui, ó, ele tem 2 pipocas. Vou colocar uma vez aqui, então, 1, 2. Então, ele quer o dobro, eu preciso colocar novamente essa mesma quantidade. Trouxe aqui mais 2 pipocas. 1, 2. Nós temos, então, as 2 vezes a mesma quantidade. Vamos contar tudo isso agora para saber qual é o dobro, então, das 2 pipocas do Léo? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4. Então, o dobro de 2 pacotes de pipoca são 4 pacotes de pipoca, olha lá. Então, vamos juntar todos os pacotes aqui. São 4 pacotes, né? Observem lá na tela comigo. Se o Léo gostaria de saber qual é o dobro de 2 pacotes de pipoca, nós vamos multiplicar por 2, né? Vamos sempre colocar 2 vezes essa quantidade. Então, olha lá. 2 pacotes de pipoca, que o Léo já tinha, e ele gostaria de saber o dobro. Então, vamos colocar novamente os 2 pacotes de pipoca. 2. Para sabermos o resultado, nós vamos contar todos os pacotes de pipoca. 2, 3, 4. Então, qual é o dobro de 2 pacotes? São 4 pacotes de pipoca. Conseguiram entender? Então, agora eu vou guardar os pacotes de pipoca do Léo e eu vou trazer mais um exemplo para vocês entenderem bem certinho o que é que significa o dobro, né? Olha lá, outro problema do Léo. Quanto é o dobro de 4 maçãs? Agora, olha a quantidade que nós temos. Nós temos, então, as 4 maçãs do Léo. Então, olha aqui, eu trouxe 4 maçãs. 1, 2, 3, 4. Essa é a quantidade que o Léo tem de maçãs. 4 maçãs. Mas ele quer saber o dobro. Então, o que é que nós vamos fazer? Também vamos multiplicar por 2, né? Vamos colocar 2 vezes esta mesma quantidade. Então, vamos... Aqui nós já temos uma vez. Vou colocar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós temos uma quantidade. Precisamos colocar mais uma quantidade para representar o dobro. Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4
mais 4 maçãs, né? Porque nós tivemos que colocar 2 vezes a mesma quantidade. Então, agora, para saber o resultado, nós vamos contar todas as maçãs, que nós já colocamos as 2 quantidades. Então, contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o dobro de 4 maçãs, as 4 maçãs que o Léo trouxe, né? O dobro são 8 maçãs. Viram? Então, o dobro é só colocar 2 vezes aquela mesma quantidade que você tem em um problema, tá? Vamos conferir lá na tela, então. Nós vamos colocar 2 vezes as 4 maçãs que o Léo tem. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar mais uma vez, então. 1, 2, 3, 4. Agora, para saber o resultado, nós vamos contar todas as maçãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o dobro de 4 maçãs que o Léo tinha são 8 maçãs. Muito bem, vocês conseguiram entender um pouquinho sobre o dobro? Então, agora eu vou guardar todas essas maçãs, porque nós já ajudamos o Léo a descobrir o dobro da quantidade delas. E agora nós vamos para as atividades. Olha lá, então. Vamos resolver as atividades. Léo tem 3 medalhas e Max tem o dobro. Quantas medalhas Max tem? Então, olha lá. Eu já vou deixar aqui pronto para vocês, ó. O Léo tem 3 medalhas. Já temos o Léo aqui e o Max abaixo. 1, 2, 3. O Léo tem 3 medalhas. E nós queremos saber qual é o dobro de medalhas que o Max tem, né? Então, eu vou dar um tempo para vocês observarem essa atividade, tentar resolver e eu já retorno para resolver junto com vocês. Então, você conseguiu resolver essa atividade? Se não conseguiu, não tem problema, que agora nós vamos resolver juntos, ok? Então, olha lá, vou ler novamente o enunciado. Léo tem 3 medalhas e Max tem o dobro. Quantas medalhas Max tem? Então, eu já deixei aqui para vocês o Léo e o Max e as 3 medalhas que o Max tem. Trouxe aqui para vocês também as medalhas, né? Então, para saber qual é o dobro de medalhas que o Max tem, o que nós precisamos fazer com essas 3 ali, com essa quantidade? Precisamos dobrar, né? Então, nós vamos multiplicar por 2, né? Vamos colocar 2 vezes a mesma quantidade de medalhas que o Léo tem, tá? Então, vamos lá, vamos colocar a primeira vez. 1, 2, 3. Aqui nós temos então a quantidade de 3 medalhas. A primeira vez. Agora nós vamos colocar a segunda vez. 1, 2,
3. Então, nós temos 2 vezes a mesma quantidade que o Léo tem para saber quantas o Max tem. Agora, nós vamos contar todas essas medalhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual é a quantidade que o Max tem? 6 medalhas, não é mesmo? Mas como nós faríamos isso para colocar em uma operação? Vocês sabem como faria? Então, olha aqui, eu trouxe a operação também para mostrar para vocês. Vocês lembram que esta quantidade aqui seriam as 3 medalhas, né? Que o Léo tinha. As 3 medalhas que ele tinha. Então, para saber o dobro, nós vamos multiplicar sempre por 2, né? Vamos colocar 2 vezes. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 e o sinal de multiplicação, que é o sinal, né, representado por esse X aqui. É o sinal de multiplicação, né, de vezes, tá? Então, 2 vezes as 3 medalhas que o Léo tinha, né? Então, aqui o número 3. 2 vezes 3 é igual, olha lá o sinal de igual, que identifica que logo após vem a resposta, né? 2 vezes 3 é igual àquela quantidade que nós havíamos contado, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Colocamos uma vez as 3 medalhas e mais 1, 2, 3. A medalha caiu. Aí. E, para saber o resultado, nós somamos todas as medalhas, né? Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O resultado desta operação, então, 2 vezes 3 é igual a 6, ok? Vamos conferir lá na tela. Olha lá, o Léo já está com as 3 medalhas. E nós vamos colocar 2 vezes, então, esta quantidade para saber quantas medalhas o Max tem. Vamos lá, então. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E para contar todas essas medalhas, né, a gente vai identificar, então, o valor, o resultado de quantas medalhas o Max tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o Max tem 6 medalhas, né? Representando através de uma operação, ficaria assim, então. 2 vezes, né? Porque para identificar o dobro, nós vamos sempre multiplicar por 2. 2 vezes 3 medalhas, igual a 6. Muito bem, você conseguiu resolver esse problema aí na sua casa? Então, agora, eu vou guardar todo esse material também, tá? Porque nós temos mais uma atividade para vocês fazerem também. E vocês viram que é fácil. O dobro é só colocar 2 vezes aquela mesma quantidade, né? Vamos para o próximo. Ana tem 5 canetinhas. Lia tem o dobro. Quantas canetinhas Lia tem? Então, olha lá, eu vou deixar para vocês aqui também a quantidade de canetinhas que a Ana tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a Ana está aqui com as 5 canetinhas que ela tem. E abaixo está a Lia. E a Lia tem o dobro de canetinhas da Ana. Quantas canetinhas a Lia tem? Eu vou dar um tempo para você tentar resolver e eu já retorno.
Você conseguiu resolver esse problema? Então, olha lá, eu vou ler o enunciado novamente. Ana tem 5 canetinhas. Lia tem o dobro. Quantas canetinhas a Lia tem? Já estavam aqui, então, as 5 canetinhas de Ana. E a Lia tem o dobro. Lembrem-se sempre que nós vamos, então, colocar 2 vezes essa quantidade de 5 canetinhas, ok? Aqui eu já deixei para vocês 2 vezes, que é isso que nós vamos fazer, colocar 2 vezes essa quantidade. Então, vamos comigo. A Ana tem 5 canetinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela tem 5 canetinhas, tá? E nós vamos colocar novamente, então, mais uma vez, para identificar o dobro. Vocês lembram que é 2 vezes a mesma quantidade. Então, vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos 2 vezes a quantidade de 5 canetinhas. Então, em uma operação, 2 vezes o 5, né? 2 vezes o 5. Igual, para encontrarmos o resultado dessa operação, nós vamos somar todas as canetinhas. Eu vou puxar aqui, ó, ao lado para vocês conseguirem entender. Então, para somar tudo isso, nós vamos juntá-las. E olha quantas canetinhas ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o dobro de 5 canetinhas são 10 canetinhas, ok? Vamos encontrar lá, então, o número 10 para colocar aqui na nossa operação. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Observem lá na tela comigo, novamente, para ver se a gente acertou. Ana tinha 5 canetinhas e nós vamos colocar 2 vezes, então, esta mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos colocar novamente 5 canetinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar todas elas para saber qual é o resultado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a Lia tem 10 canetinhas. Em uma operação, como ficaria? 2 vezes, para encontrar o dobro, 5, igual a 10. 10 canetinhas. Vocês conseguiram entender agora? Muito bem. A Ana e a Lia têm uma quantidade diferente, né? A Lia tinha o dobro de canetinhas da Ana. Agora, então, vamos para a próxima atividade. Olha lá. Em uma caixa cabem 3 ovos. Qual o dobro de ovos que cabem na outra caixa? Então, aqui eu trouxe também uma caixa para vocês com 3 ovos. Nesta caixa cabem 3 ovos. E aqui nesta outra tem lugar para o dobro de ovos, né? Então, nós precisamos fazer o que novamente? Pegar esta quantidade de 3 ovos e multiplicar por 2. Então, eu vou deixar aqui ao lado e vou trazer novamente o número 2, porque nós vamos colocar 2 vezes a quantidade de ovos. 2 vezes. Então, no enunciado diz que na primeira caixa cabem 3 ovos. 1, 2, 3. 2 vezes 3. Aqui temos a nossa operação. 2 vezes 3, igual a, agora, chegou o nosso momento de observarmos aqui quantos ovos cabem nessa outra caixa, tá? Nessa daqui nós temos 3, então vamos lá. Eu trouxe uma quantidade aqui, ó. Contem comigo. 1, 2, 3. E nós vamos colocar novamente essa quantidade. Olha lá. 1, 2, 3.
colocamos 2 vezes a mesma quantidade. Vamos contar agora todos os ovos para ver o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o resultado da nossa operação, 2 vezes 3, é igual a 6. Viram? Então, neste problema, é o dobro de 3, então são 6 ovos. Vamos conferir lá na tela. Vamos colocar 2 vezes a quantidade de 3 ovos. 1, 2, 3 e mais uma vez. 1, 2, 3. Então, contando todos os ovos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesta outra caixa maior, cabem 6 ovos, né? E nós fizemos, então, na operação, uma multiplicação. Multiplicamos, né? 2 vezes. 2 vezes 3 igual a 6, ok? Então, é sempre assim. Quando vocês observarem a palavra dobro, vocês vão colocar 2 vezes aquela quantidade, ok? Então, agora, olha a próxima atividade. Qual o dobro de 2 flores? Olha lá, qual o dobro de 2 flores? Eu vou dar um tempo para você observar essa quantidade, fazer a operação e eu já retorno. Você conseguiu resolver essa operação? Então, olha lá. Qual o dobro de 2 flores? Eu já trouxe aqui para vocês as 2 flores, tá? E também deixei aqui, como a gente sabe que quer identificar o dobro, já deixei aqui 2 vezes, porque nós vamos colocar 2 vezes a mesma quantidade, ok? Então, olha aqui. 2 vezes as 2 flores. Então, na nossa operação, 2 vezes 2, ok? Vamos colocar, então, aqui nós já temos uma vez essa quantidade. Vamos colocar de novo, né? Porque são 2 vezes a mesma quantidade. Então, vamos lá. 1, 2. Então, agora nós vamos contar... Opa, a florzinha caiu. Agora nós vamos contar todas elas para ver a quantidade, né? O resultado dessa operação. 2 vezes 2. Aqui, vamos contar, então, 1, 2, 3, 4. Então, nesta operação, 2 vezes 2 é igual a 4 flores, né? E aqui nós temos o número 4. Então, a nossa operação ficou assim, tá? Vamos conferir ali na tela para ver se vocês acertaram também. Olha lá. 1, 2 flores, que era a informação que nós tínhamos. E queríamos saber o dobro, né? Então, nós vamos colocar novamente essa mesma quantidade. 1, 2. Contando todas essas flores, nós vamos achar o resultado. E em uma operação, nós vamos multiplicar por 2. 2 vezes 2 flores é igual a
1, 2, 3, 4. É igual a 4 flores. Entenderam? Então agora chegou o momento de você registrar uma atividade, tá? Eu vou guardar todos esses materiais e você vai fazer o registro. A sementinha trouxe 4 pinhões. Qual o dobro dessa quantia? Você vai registrar essa atividade no seu caderno ou na sua folha, vai tentar resolver e eu já retorno para resolver com vocês. Você conseguiu resolver esse problema? Então olha lá, eu vou fazer junto com vocês agora. A nossa colega Sementinha fez parte desse problema, olha lá. A Sementinha trouxe 4 pinhões. Qual o dobro dessa quantia? Então a nossa querida Sementinha veio participar novamente do nosso problema aqui de matemática. E ela trouxe então 4 pinhões. Para saber o dobro da quantia, nós temos que colocar essa quantidade 2 vezes. Então, olha lá, vou pôr a primeira vez. São, então, 4 pinhões. 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós temos a primeira quantidade, tá? Os 4 pinhões. Então, nós vamos colocar novamente essa quantidade. 1, 2, 3, 4. Quantos pinhões a Sementinha trouxe? Olha lá, o dobro de 4 pinhões. Então agora, Sementinha, você nos dê licença só um minutinho, porque agora nós vamos contar a quantidade, vamos ver qual é a quantidade toda de pinhões, né? Para saber o dobro de 4 pinhões. Então contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o dobro dos 4 pinhões que a Sementinha trouxe são, então, 8 pinhões. Legal, não é mesmo? Então, agora eu peço que vocês observem lá na tela comigo para ver se nós resolvemos certo. Olha lá. Nós, então, vamos multiplicar por 2 também essa quantidade que a Sementinha trouxe para saber o dobro. Então, você, na sua resolução aí na sua casa, no seu caderno, você poderia primeiro começar com a operação também, né? Colocaria 2 vezes 4, que é igual a 8 pinhões, né? Que nós fizemos a contagem aqui. Ou também, você poderia ter registrado através dos desenhos dos pinhões, tá? Então, olhem lá comigo. Nós colocaríamos, então, 2 vezes esta quantidade, né? De 4 pinhões. 1, 2, 3, 4 pinhões
E agora, novamente, mais 4. 1, 2, 3, 4. Contando todos esses pinhões, nós verificamos que haviam 8 pinhões. Viram que legal? A nossa sementinha também é muito querida por todos e sempre vem participar da nossa aula, não é mesmo? Então agora eu peço que vocês acompanhem na tela e nós vamos para o jogo. Então agora acompanhem lá comigo que nós vamos para o jogo. Encontre a carta com o dobro correspondente. Vocês lembram que é o dobro? Colocar então 2 vezes a mesma quantidade. Nós temos 2 cartas, né, amarelas e 2 cartas verdes. As primeiras têm uma quantidade e as de baixo têm o dobro. Agora vocês precisam identificar qual seria o dobro de cada carta. Aqui nós temos 1, 2 sementinhas. O dobro de 2 seria colocar 2 vezes, então. 1, 2, 1, 2. Aqui nós temos 2 vezes a mesma quantidade. Então, estas 2 cartas são as correspondentes, né? Porque o dobro de 2 é 1, 2, 3, 4. Muito bem, vamos ver se a gente acertou? Acertamos, é isso aí. Agora, na próxima carta, o dobro correspondente à primeira carta. Olha lá a quantidade, 1, 2, 3 sementinhas. Então, o dobro de 3 seria colocar 2 vezes essa mesma quantidade. Olha lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ali também tem o dobro, né? Vamos ver se a gente acertou também? Muito bem, acertamos, parabéns! Eu sabia que vocês iam conseguir resolver esse jogo. Agora, vamos comigo para os desafios? Lembre-se que tínhamos também na nossa rotina os desafios. Olha lá. Qual cesta tem mais ursos? Lembre-se de olhar a quantidade ali e quando tem mais, ela não vai ter muito espaço, né? Então, essa primeira aqui, nós temos 2 ursos. E na outra temos vários ursos, olha, um atrás do outro, que é até difícil contar. Então, qual tem mais? Isso mesmo, esta cesta temos mais ursos. Agora vamos para o próximo desafio. O gato está perto ou longe da árvore? Olha lá. Quando algo está perto, não tem muito espaço entre os dois. E como aqui a árvore está desse lado e o gato está lá do outro lado, olha o tamanho do espaço que tem entre os dois. Isso significa que o gato está longe. Muito bem, o gato está longe da árvore. Agora vamos para o seguinte. A porta está aberta ou fechada? Olha lá essa imagem da porta. Quando a porta está fechada, nós não conseguimos ver o que tem atrás da porta, né? E aqui nós conseguimos ver o que tem atrás dela. Então, a porta está aberta. Muito bem. Então, agora nós já cumprimos toda a rotina, será? Vamos conferir? Olha lá, nós separamos os materiais, nós tivemos o relembrando, fizemos também o registro da aula, identificamos qual era o dobro das quantidades, realizamos também as atividades, o jogo e também os desafios. Muito bem, então cumprimos toda a nossa rotina, não é mesmo? Mais um recado importante, se precisar sair, utilize sempre o álcool em gel antes de tudo, né? E utilize a sua máscara se precisar sair, ok? Eu fico por aqui então na aula de hoje, agradeço a presença de vocês, gostei muito da nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!